E aí, gente, tudo bem? Para mais uma videoaula aí de balanço de massa, no caso, em referência à matéria de Fundamento de Cálculo em Processo. Então, balanço de massa. O que é o nosso balanço de massa aqui nesse caso? Nós vamos trabalhar com balanço de massa com reação química. Então, nós temos que avaliar o seguinte com reação química. Nós temos o princípio de Lavoisier, que nada se cria, tudo se transforma, né? Basicamente essa ideia aí bem resumida. Então, o que isso nos mostra, né? Que se eu for dividindo minha matéria, dividindo, eu vou chegar no quê? Nos átomos, ou no caso, os elementos. Então, ao invés de trabalhar com o que eu estava trabalhando antes, que era ou condições mássicas ou condições molares, o que é mais viável para mim trabalhar aqui, caso eu não conheça a reação química? Os elementos. Porque eu sei que o quê? Se eu estou entrando com 4 carbonos no meu sistema, eu vou sair com 4 carbonos do meu sistema, independente se ele fez reação para formar monóxido de carbono, se ele fez reação para formar metano, eu sei que eu vou sair com 4 átomos de carbono. É basicamente essa ideia quando eu trabalho com reação. Só que com reação, vocês vão ver que é uma condição um pouquinho mais rápida que a outra, porque vocês entendem o conceito a partir do balanço de massa em reação química, e isso vai se propagar para com reação química. Só que vocês vão ter algumas particularidades que vocês vão ter que trabalhar um pouco diferente. Então, eu vou avaliar o seguinte. Quando eu tenho um balanço de massa com reação química, eu tenho alguns termos assim que é importante que nós tenhamos uma certa noção. Quais são esses termos? A conversão. O que é conversão? A conversão é basicamente o quanto do seu reagente limitante está sendo convertido em produto. Isso você pode olhar como uma razão, vai ser alguma relação que você consiga trabalhar a partir disso. Reagente limitante, que vai ser o que limita a sua, no caso, a sua geração de produto, e o reagente em excesso, é aquele que sobra, não necessariamente aquele que sobra, né, mas é aquele que vai estar excedente em relação ao limitante, né, porque se você tem um limitante, você obviamente vai ter um em excesso. Então, beleza. Temos também o grau de completamento. O que é o grau de completamento? É a fração do seu reagente limitante que reage, ou basicamente que é convertido em produto. É isso. A sua seletividade, o que é a sua seletividade? A seletividade, ela é a razão entre a quantidade da matéria formada do produto, no caso, o produto desejado, né, e a matéria do produto não desejado. Supondo que você tem uma reação com mais de um produto, você pode trabalhar com a seletividade. E o rendimento é basicamente a razão entre a quantidade de matéria formada do produto desejado e a quantidade de matéria que seria formada do produto desejado. Então, tipo assim, se você tem um rendimento de 100%, quer dizer que tudo que você queria formar, você formou. Se o seu rendimento é 85%, você só conseguiu formar 85% do que você deveria formar. É basicamente essa ideia. E aí, ó, vamos para a situação onde eu quero fazer esse cálculo aqui, ó, de balanço de massa com reação química, usando uma condição parecida com a anterior do vídeo de balanço de massa sem reação química, né? Então, nós temos esse sistema aqui agora. Só que agora eu não vou trabalhar com açúcar, porque açúcar tem uma molécula muito grande de se escrever. Vamos trabalhar com, sei lá, um gás aqui, né? Um gás não. Isso vai ser um reator para nós, né? Vamos pensar numa reação de combustão. Uma reação de combustão é uma reação interessante. Então, o que eu vou entrar? Eu vou entrar com metano, geração de energia, por exemplo, mas para uma reação de combustão eu sempre preciso de oxigênio, fechou? E aí, como eu tenho um reagente que tem hidrogênio e tem carbono, eu vou formar CO2 mais H2O. E aí, isso, estequiometricamente, eu tenho 2 aqui, 2 aqui. É isso, né? Então, 1 de carbono, 4 de hidrogênio, 4 de oxigênio. É isso. Então, eu estou entrando com o quê? Com CH4. E, importante, vou colocar mais uma entrada aqui. O que é essa entrada? O ar. Vocês vão entender que isso aqui vai ser muito comum nos nossos cálculos, porque
quando você leva isso para o ambiente industrial, as pessoas não querem pagar o oxigênio. Então, o que, que eles fazem? Eles retiram o ar atmosférico e usam isso. Então, nós sabemos o seguinte, que a composição do ar atmosférico aproximadamente é o quê? 0,21% de O2, 0,21% não, né? 21% de O2 e 79% de N2. É lógico que tem o argônio aí também que entra, mas isso aqui é aproximadamente. E aí nós vamos avaliar o seguinte, aqui eu tenho 100% de CH4, né, que é uma corrente só de CH4, e aí eu tenho duas correntes de saída. Eu vou fazer o seguinte, uma corrente de saída vai ser só para o CO2, e a outra corrente de saída vai ser só para H2O. Então, beleza. Aí eu vou ter o seguinte, levando em conta que eu tenho a condição de reagente ilimitante, reagente em excesso, nós podemos ter a presença de O2 aqui, N2 e CH4. Ou também eu posso levar em conta a condição de rendimento, a condição de conversão também, que vai cair nesse caso também. E aqui nós vamos trabalhar com o seguinte. Isso aqui é o meu A. Então, na real, eu vou chamar isso aqui de G de gás, né? Que é o meu gás de queima. Esse vai ser o meu A de ar. Esse vai ser o meu P de produto. E esse vai ser o meu W de água. W de Walter, né? Então, beleza. Vamos fazer o balanço disso aqui. Como funciona esse balanço? Eu vou ter que estabelecer as condições também, tipo, vou colocar as letras para falar das frações. Ou, como não é um cálculo que nós ainda vamos realizar, porque ó, esse cálculo, se eu fizer ele aqui, vai dar errado, porque eu estou chutando os valores, mas para ficar mais fácil de visualizar. Supondo que eu tenha, sei lá, 50% de CO2, tenha 20% de O2, 10% de N2 e, sei lá, 20, 30 e 20% de CH4. Beleza. Nós temos essa condição. Então, aqui eu vou ter 100% de água, né? Porque é uma corrente só de água. Aí eu vou fazer o balanço por elemento. Como eu faço o balanço por elemento? Se eu falar que o meu elemento em questão é o carbono, o balanço do elemento carbono. Nessa corrente G aqui, ó, quanto de carbono eu tenho? Quantos átomos de carbono? Vocês concordam comigo que se eu fizer o seguinte, ó, quantos átomos de carbono eu tenho numa molécula de CH4? Um átomo, certo? Vezes. Quantas moléculas de CH4 eu tenho nessa corrente aqui? Não seria 100%, que é 1, vezes o G? E aí eu vou saber quantos átomos de carbono eu tenho. Aí, ó, o que entra, tem carbono entrando nesse A aqui, é como se eu falasse que é 0 vezes A. Não tem carbono entrando no A. Igual que sai. Sai carbono no W? Não sai carbono no W, vezes W. Mas, agora eu vou olhar lá no P, ó. O P eu tenho carbono no CO2 e tenho carbono no CH4. Então, como que eu faço isso? Quantos mols são referentes ao CO2? 0,5, que é a porcentagem dele, vezes quantos mols eu tenho na molécula? 1 vezes P. Então, é basicamente, no caso mais o outro ali, né? Do CH4, vezes 1 vezes P. Como que funciona esse balanço? É basicamente o número de mols que eu tenho na molécula, vezes a fração molar, vezes a corrente. Isso aqui vai me dar a minha equação para cada elemento, no caso. E aí eu vou replicar isso para o meu O, vou replicar isso para o N, vou replicar isso para o H. Eu tenho mais algum elemento? Não. Mas eles vão ter essa mesma condição. Se eu for olhar para o O, ele entra em A como O2, então vai ser 0,21 vezes A vezes 2, ele sai em P e sai em W. Então, ó, em P ele vai ser o quê? 0,5 vezes 2 vezes P, porque eu tenho dois átomos de oxigênio no meu CO2. E eu tenho 0,2 vezes P vezes 2 também, porque eu tenho dois átomos de oxigênio na minha molécula de oxigênio, né? De gás de oxigênio, no caso. E aí em W vai ser 1, que é 100%, vezes 1, porque eu tenho um átomo só de oxigênio na minha molécula de água, vezes o meu W. É basicamente essa ideia de balanço. Então, nós vamos trabalhar agora, a partir disso, nós vimos como que funciona o balanço
sem reação química, um balanço com reação química, mas isso de uma forma bem simples. Vamos trabalhar com exercício, 2 exercícios agora, um com reação química e um sem reação química, para entender mais ou menos como que funciona isso daí na prática. Então, muito obrigado aí por prestarem atenção. Esse vídeo foi mais curto que o outro, mas vamos focar nos exercícios para tentar desenvolver um pouquinho mais disso aí. Valeu, pessoal!